Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Hoje vamos iniciar mais uma aula da disciplina Integração de Sistemas de Armazenamento de Energia no Sistema Elétrico de Potência. Nosso objetivo hoje é discutir os fundamentos de modelagem e controle de sistemas de armazenamento de único estágio de conversão. Quais serão os tópicos abordados? Bem, essa aula vai ser dividida em 3 partes. Esta é a parte 1, onde a gente vai discutir as ferramentas matemáticas que precisamos conhecer. Vamos relembrar a teoria de vetores espaciais, vou discutir as transformações de Clarke e Park e um pouco sobre a potência instantânea em outros referenciais. Depois, na parte 2, nós vamos discutir a malha de sincronismo de fase e realizar uma simulação. E na parte 3, nós vamos discutir o controle de corrente do inversor e vamos fazer uma simulação simplificada desse controle de corrente. Sem mais delongas, vamos nessa! Bem, pessoal, quais são os objetivos de controle, quando a gente vai pensar num sistema de armazenamento? Bem, nós queremos controlar a potência ativa e reativa na rede elétrica. Nós queremos poder injetar ou absorver potência ativa para prestar um serviço para a rede elétrica. E já que a gente tem um conversor eletrônico ali, a gente também pode prestar um serviço em termos de potência reativa. Esse conversor ele tem que operar sincronizado com a rede elétrica, então ele tem que ser capaz de injetar uma corrente sincronizada com a tensão, E ele tem que ser capaz de fazer a carga ou a descarga das baterias. Tá. Existem os modos de carregamento que a gente poderia trabalhar, que seria o corrente constante e tensão constante. Hoje nós vamos discutir o ferramental para descarregar a bateria, ou seja, trabalhar com o modo de carregamento em corrente constante. Muito bem. Vamos então para a teoria de vetores espaciais. Como nós discutimos na aula anterior, pessoal, a teoria de vetores espaciais, ela nasce do estudo de máquinas elétricas, Mas também pode ser aplicada, no caso dos inversores e em sistemas de potência. Ela é baseada numa observação simples, que atribui à corrente a característica de ser um vetor. Isso é feito enxergando um vetor que ele tem um módulo da corrente, mas ele vai ter a direção e sentido do fluxo ou da intensidade de campo gerada por uma bobina que é percorrida por essa corrente. E isso também, muitos autores denominam isso aí, uma denominação mais moderna, de fasores espaciais. Mas na teoria inicial do Kovacs, ela foi desenvolvida com o nome vetores espaciais. Então aqui nós temos um exemplo de um solenoide. Esse solenoide percorrido por uma corrente define uma intensidade de campo sendo gerada. Uma máquina elétrica trifásica, a gente teria essas bobinas, esses solenoides, aí, entre aspas, defasados aí de 120 graus no espaço, perfeito, e isso vai gerar uma distribuição de campo resultante para a gente. Muito bem, se a gente pegar a intensidade de campo gerada por cada uma dessas correntes, nós vamos chegar à conclusão que o módulo dessa intensidade de campo ela é nada mais, nada menos que o número de espiras vezes o módulo da corrente. A direção e o sentido vai depender da direção e sentido da corrente. Então, nós poderemos ter uma corrente. A definição é que a corrente positiva aponta um campo magnético nessa direção e nessa direção. Bem, a intensidade de campo ou a força magnetomotriz resultante, ela vai ser uma composição vetorial dessas 3 componentes. Se a gente for calcular a resultante, a gente pode fazer exatamente essa conta. Então, a gente utilizaria operadores matemáticos que nos dariam a direção. No caso, EAJ0 nos dá a direção da fase A, EAJ2π/3 nos dá a direção da fase B e EAJ4π/3 nos dá a direção da fase C. Esse número complexo, ele define um vetor nessa direção. Portanto, a nossa componente completa, ou seja, a nossa força magnetomotriz total, ela seria o número de espiras, estou assumindo que as 3 bobinas têm o mesmo número de espiras, multiplicado por este termo, que é o que nós vamos chamar de fasor espacial da corrente. Então, basicamente, seria pegar a corrente da fase A vezes esse operador, mais a corrente da fase B vezes esse operador, mais a corrente da fase C vezes esse operador. Que vai nos dar uma característica que vai girar no espaço de forma similar ao campo girante que aparece nas máquinas elétricas. Bem, tem um problema que a gente já discutiu aqui, que é um problema de variação de amplitude, porque a amplitude do fasor espacial ela é 1,5 vezes maior do que a amplitude da corrente.
Então, para a gente ter uma condição de invariância em amplitude, ou seja, a amplitude do vetor espacial é a mesma da amplitude do conjunto de correntes que o geraram, a gente acaba utilizando esse 2/3. Né? E o que o Covet fez, além de utilizar isso na corrente, ele estendeu esse operador também para a tensão. Então, nós podemos calcular o vetor espacial tanto de corrente quanto o vetor espacial de tensão. Bem, e qual que é a trajetória, né, que esse fasor espacial ele desenvolve ali no plano complexo? Bem, se a gente tiver tensões equilibradas, né, esse número aqui, né, ele dá uma noção de ângulo, né? Então, nós teríamos, né, um fasor com amplitude de 3/2 da corrente. Se a gente corrigir, ficaria 2/3, vezes 3/2 ficaria a amplitude da corrente. E ele iria girar no espaço. Então, nós teríamos, né, uma trajetória circular que seria descrita por esse fasor espacial. Bem parecido com a característica do campo girante da máquina elétrica. Né? Agora, se a gente tivesse uma rede desequilibrada, aí nós teríamos um achatamento dessa circunferência. Na verdade, o que nós teríamos seria uma elipse que descreveria. Isso seria aquela mesma ideia de quando a máquina de indução perde uma fase, né, e a gente fala que o campo girante ele fica, entre aspas, manco. Né, ele perde, né, a sua amplitude naquela região, daquela fase, né, que perdeu a corrente. Então, nós teríamos essa característica, né, se a gente tentar calcular esse campo girante, ele vai ter uma característica parecida com uma elipse. Bem, esse negócio fica ainda mais bonito se a gente considerar uma rede distorcida, né? Ou seja, eu tenho mais de uma componente harmônica, né, em cima do nosso fasor, em cima da nossa tensão. Então, ao invés dessa variável aqui ser apenas senoidal, nós poderíamos ter uma outra componente, por exemplo, uma componente de quinto harmônico. Nesse caso, nós teremos uma trajetória um pouco diferente, né? Essa trajetória bonita que vocês estão vendo aqui, que vai apresentar aqui, né, se a gente consegue ver que tem uma circunferência e tem uma perturbação, né? Perturbação é essa que ela está sendo causada pelo quinto harmônico. Né? Então, é interessante perceber esse efeito no fasor espacial. Aqui seria uma animação para a gente poder finalizar, né, a compreensão desse conceito. Então, aqui eu teria, né, as amplitudes, né, de cada uma das fases. Né? Elas não estão plotadas defasadas aqui, né? Nós estamos considerando o ângulo de cada uma das tensões como referência. E o que a gente nota, né, à medida que uma tensão está alta, as outras duas estão baixas, né? Uma está positiva, as outras duas ficam negativas, ou duas positivas e uma negativa. E a gente nota que quando a gente somar, né, essas contribuições, a gente consegue ter, né, um vetor espacial com amplitude constante e que vai girar na mesma velocidade dessas senoides. Tá? Caso vocês queiram mais interpretações e mais animações desse tipo, eu sugiro vocês visitarem esse site, né, que contém até algumas explicações bem interessantes relacionadas ao PWM vetorial. Perfeito! Agora, pessoal, vamos discutir a transformação de Clark. Tá? A transformação de Clark, pessoal, ela foi proposta aí em 1951 pela Edith Clark. Só para vocês saberem, né, ela foi a primeira professora de engenharia elétrica dos Estados Unidos, né, e a primeira professora que se tornou membro do I3E. Tá? E ela desenvolveu uma teoria, né, que ela notou o seguinte, né, os eixos magnéticos, né, quando a gente vai olhar para uma máquina elétrica, eles não são ortogonais. Mas todo o nosso estudo de geometria, né, ele é baseado no plano cartesiano. Então, se a gente conseguisse ver, né, aquele vetor espacial sob uma ótica de um plano cartesiano, ficaria mais simples, porque a gente conseguiria usar mais ferramentas de geometria que a gente conhece. Além disso, quando você pega um sistema trifásico a 3 fios, né, não são necessárias 3 equações diferenciais para descrever um sistema trifásico. Tá? Por quê? Porque quando você tem um sistema a 3 fios, tá, a corrente da fase C é menos a fase B menos a fase A. Isso quer dizer que a equação que descreve as dinâmicas da fase C, ela é uma combinação linear das equações da fase A e B. Isso é muito legal, porque isso permite fazer uma simplificação. Você tem que pensar que em 1951 os computadores ainda eram analógicos. Então, para o camarada conseguir simular, né, um sistema, né,
uma especificação importante do computador era o número de integradores. E um dos computadores mais cabulosos da época era o computador que tinha 4 integradores. Então, se você precisasse resolver mais do que 4 equações diferenciais, não tinha como simular. Tá? Então, se a gente conseguisse reduzir a ordem do sistema, isso era muito bem-vindo. Tá? E depois essa transformação ficou conhecida como transformação alfa-beta-zero. Alguns autores também a chamam de alfa-beta-gama. Tá? Muito bem, aqui tem o nome do artigo original, caso vocês tenham interesse ou curiosidade de consultar. Bem, qual que é a ideia então? A gente tem o nosso sistema trifásico, né, com bobinas defasadas aqui, eixos magnéticos defasados de 120 graus. E eu vou tentar transformar esse negócio num sistema que tem 2 bobinas defasadas de 90 graus. Para tal, o que a gente tem que garantir? Que a força magnetomotriz resultante é idêntica. Bem, qual que é a força magnetomotriz na direção do eixo alfa, que coincide, né, na definição com o eixo da fase A? Bem, ele é a composição da componente do eixo A menos a componente do eixo B menos a componente do eixo C. E qual que é a componente beta, que seria na vertical? Seria essa componente, né? Essas componentes da força magnetomotriz da fase B e esta componente da força magnetomotriz da fase C. Se a gente fazer isso, nós vamos chegar nessa expressão aqui e nessa matriz de transformação. Como esse ângulo aqui ele é 60 graus, né? Cosseno de 60 é meio, então fica a força magnetomotriz da fase alfa, né? Ela seria a força magnetomotriz da fase A menos meio da B menos meio da C. E a força magnetomotriz da beta seria o seno de 60, né? Então seria o FB vezes raiz de 3 sobre 2 menos raiz de 3 sobre 2 vezes o FC. Ok. Aqui você tem um número de espiras N2 e aqui você tem um número de espiras N3, bifásico e trifásico. Tá? Então, teria que ter uma relação de espiras, né, para a gente poder calcular as correntes. Então, a corrente alfa, a corrente beta, é a relação de espiras do sistema trifásico para o sistema bifásico, vezes essa matriz de transformação que a gente acabou de provar ela aqui. Legal. Só que tem um problema. Para que uma transformação inversa exista, só tem inversa de matriz quadrada, pessoal. A única forma de você calcular a matriz inversa é se você tiver uma matriz quadrada. Tá? Então, para que isso exista, né, basicamente, né, a gente define uma outra componente, tá, que ela é definida como sendo uma constante, vezes o N3 dividido por N2, vezes IA mais IB mais IC. Essa componente ela é conhecida como componente de sequência zero, uma vez que se você soma, né, as 3 componentes e calcular a média, você vai calcular praticamente uma média, né, você só não está dividindo por 3 ainda, a gente está tendo a componente de sequência zero que a gente utiliza no sistema elétrico. Ok. A gente tem essa definição dessa constante K, por quê? Porque a gente pode querer algumas propriedades interessantes nessa transformação. Por exemplo, nós podemos ter uma transformação invariante em amplitude, ou nós podemos ter uma transformação invariante em potência. Tá? Se a gente quiser uma invariância em potência, mais adiante a gente vai provar que a matriz de transformação ela deve ser ortogonal. O que é uma matriz ortogonal? Uma matriz ortogonal é uma matriz que, vamos chamar essa matriz aqui de tal alfa-beta. Então, uma matriz é ortogonal quando a inversa dessa matriz é exatamente igual à transposta dela. Então, isso é um negócio muito legal. É uma propriedade interessante, né? A única forma da gente ter invariância em potência é se e somente se a matriz de transformação seja ortogonal. Beleza? Então, o que a gente faz? A gente pega e multiplica a matriz tal alfa beta zero pela inversa dela, que seria a própria transposta, seria só transpor essa matriz, e fala que isso aqui tem que ser igual à matriz identidade. Você vai ter que resolver uma equação
Quando você resolver essa equação, você vai concluir que o K deve ser 1 sobre raiz de 2 e o N2 sobre N3 sobre N2 tem que ser raiz de 2/3. Portanto, se a gente quiser uma transformação invariante em potência, ou seja, a potência calculada VA e A mais VB e B mais VC e C fica igual a V alfa e alfa mais V beta e beta mais V0 e 0, a gente vai ter que ter essa matriz de transformação. E olha que legal, a matriz inversa é exatamente a transposta. O 1 sobre raiz de 2 aparece aqui, 1 menos meio aparece aqui, e 0 raiz de 3 sobre 2 menos raiz de 3 sobre 2 aparece aqui. Se a gente quisesse uma transformação invariante em amplitude, a gente não precisaria ter feito aquela conta anterior, e aí nós chegaríamos nessa expressão. Só que note que o cálculo da inversa, ela não é só transpor a matriz, dá uma diferença. Tá? Ok, né? E aqui a gente fica com um fator de 2/3 e meio na sequência 0, exatamente para a sequência 0 ficar VA mais VB mais VC sobre 3, que é a definição de sequência 0. Ok. Vamos fazer um exemplo para ficar claro. Vamos considerar aqui um sistema trifásico que ele tenha uma componente de 60 Hz, aqui equilibrada, e uma componente CC. Então, essa componente CC ela é idêntica nas 3 fases. Tá? Se a gente calcular a transformação alfa, beta, zero dessa forma de onda, o que a gente vai obter? Muito bem. Primeiro, a gente tem que perceber que isso aqui é comum às 3 fases. Então, com certeza, isso aqui vai aparecer na corrente de sequência 0. Aqui a gente tem uma corrente trifásica, equilibrada, eu vou considerar que a amplitude é igual a 1 para todos. Então, nós teremos correntes equilibradas. Perceba que ela não está indo de menos 1 a 1, exatamente porque esse camarada aqui vale meio agora. Nesse exemplo que eu estou fazendo. Então, a forma de onda vai de meio até 1,5. Você tem a nossa fase A em azul, a B em verde, a C em vermelho. Se a gente calcular as componentes alfa, beta, zero, primeiro com a transformação invariante em potência, a gente vai perceber que a amplitude ela não bate. Então a amplitude está dando um pouco maior do que 1 aqui, tanto da componente alfa quanto da componente beta. O que é legal perceber? A componente alfa ela está perfeitamente em fase com a fase A. Tá? Isso acontece pelo fato do eixo alfa estar alinhado com a fase A. Já a componente beta, ela fica defasada 90 graus. Tá? Então ela acontece 90 graus depois, né? A componente beta, na verdade, né? Ela fica 90 graus atrasada em relação à componente alfa. Faz sentido, né? A gente fez uma definição assim, né? I alfa e beta. E aqui a gente nota, né, que esse ângulo aqui vale 90 graus aqui certinho. E a componente zero? A componente zero ela é um sinal de corrente contínua, tá? Mas a amplitude não bate. Isso só vai bater quando a gente fazer a transformação invariante em amplitude. Nesse caso, nós teremos a componente alfa em verde exatamente igual à nossa componente azul aqui em cima, em fase com a mesma amplitude. A componente beta tem a mesma amplitude da componente alfa, e a componente sequência zero vai ter uma amplitude igual a meio, ou seja, exatamente igual à componente sequência zero que nós temos na nossa corrente. Espero que tenha ficado claro. Bem, e como que a transformação de Clark ela combina com o fasor espacial, né? Como a gente discutiu anteriormente, o nosso vetor espacial de corrente ele é dado por essa expressão. Né? Se a gente pegar a parte real e a parte imaginária, a gente vai ter a componente alfa e beta. Exatamente porque o eixo alfa e beta eles são o eixo cartesiano. Né? Então a gente poderia definir, né, componente real e componente imaginária. Em condições equilibradas, o que nós teríamos? O nosso vetor espacial de corrente ele seria dado por essa expressão, nós já mostramos isso anteriormente. Isso é igual a I alfa mais J e beta. Né? Então, se eu utilizar, né, a identidade de Euler, nós podemos chegar nessa expressão aqui, que mostra, né, que a componente alfa ela tem um cosseno e a nossa componente beta ela tem
um seno. É só você lembrar, né, que E elevado a J teta é igual a cosseno de teta mais J seno de teta. Note que a componente alfa e beta, então, elas têm essa característica interessante entre elas. Uma é um cosseno, a outra é um seno. Tá? Outra coisa, a corrente de sequência zero, ela só vai existir em sistema trifásico a 4 fios. Tá? Porque se a gente tiver um sistema de 3 a 3 fios, né, a corrente da fase A mais a corrente da fase B mais a corrente da fase C tem que dar zero. Então, só tem corrente de sequência zero se tiver um neutro. Isso não é o caso do nosso inversor. Tá? O nosso inversor ele é um inversor a 3 fios, se vocês lembrarem. Portanto, a gente não precisa se preocupar com a corrente de sequência zero hora nenhuma para esse inversor. A gente só precisa se preocupar com as correntes de eixo alfa e corrente de eixo beta. Se a gente for controlar ele. Muito bem. Agora, pessoal, vamos para a transformação de Park. A transformação de Park ela foi proposta antes, tá, da formalização da transformação de Clark. Tá? Foi proposta em 1929. Mas, na verdade, não foi empregado, tá, para estudar inversor, não. Tá? Nem tinha inversor nessa época. Você pensar na patente do inversor ponte completa, ela é de 1965. Tá? Isso foi empregado no estudo de dinâmica de máquinas síncronas, pessoal, com aquela ideia de tentar simplificar. Tá? Então, essa transformação de Park, né, ela foi proposta, né, para resultar em algumas simplificações que permitiam simular as máquinas elétricas. Tá? Porque a gente conseguia reduzir uma ordem de 3 para 2, né, da mesma forma que a transformação de Clark. Só que essa transformação traz um adicional que as indutâncias da máquina elas deixam de variar com a posição do rotor. Então, em tempo real, você não precisa mais ficar calculando o novo valor da indutância. Isso facilitou demais e permitiu, né, que as primeiras simulações de máquinas elétricas fossem realizadas. Então, é uma estrutura muito interessante, né, essa transformação, e ela é muito útil para controle de motores elétricos. Então, se você pensar em controle de máquina síncrona, controles de máquina de indução, essa transformação é utilizada com certeza. Ela simplifica muito e torna possível fazer um controle vetorial, por exemplo. Né? Como um dos mercados do inversor de frequência é o mercado de acionamento de motores elétricos, o pessoal também utilizou a transformação de Park para fazer controle de inversores. Então, é uma abordagem que ela vai trazer algumas vantagens, né, para a gente, e por isso a gente vai utilizá-la. Bem, qual que é o conceito? Vamos por partes. Nós temos aqui uma fotografia do fasor espacial de tensão da rede elétrica. Ok. Essa fotografia mostra aqui esse vetor aqui que representa o fasor espacial de tensão. Ele está girando numa velocidade que corresponde à frequência da rede elétrica. Tá? E ele tem uma posição angular, que é um ângulo inicial mais um ômega d. Nós temos os nossos eixos alfa e beta. À medida que o fasor espacial se movimenta, nós teremos projeções nos eixos alfa e beta que descrevem as componentes alfa e beta do fasor espacial. Note que essa componente pode ser positiva ou negativa, né? Ela pode ser nula também, dependendo da posição do fasor espacial. Isso porque esse fasor está se movimentando e aí as projeções ortogonais nos eixos alfa e beta vão mudando. Legal. Qual que é o conceito da transformação de Park? Eu vou inventar um outro sistema de eixos, que são os eixos D e Q. Tá? E qual que é a propriedade desses eixos D e Q? Esses eixos D e Q agora, eles são capazes de girar. Tá? Então, eles não são eixos estáticos, como acontece com os eixos alfa e beta, que estão em repouso. A gente pode ter os eixos D e Q e eles podem girar junto com o fasor espacial. Esse é o conceito. Esse sistema de eixos D e Q, ele vai girar com uma velocidade. A gente pode escolher ela. A gente vai ver que uma velocidade interessante é a própria velocidade da rede. E ele vai ter um ângulo, que é denominado ρ de t. Se a gente fazer a projeção do vetor espacial no eixo D, nós teremos a componente de eixo direto. E, se nós fazermos a projeção do vetor espacial no eixo de quadratura, nós teremos a tensão do eixo de quadratura. Tá?
Então a diferença é que esse sistema pode girar. E nós vamos perceber que isso vai causar uma grande vantagem. Por quê? Imagine que os eixos eles giram na mesma velocidade do fasor espacial. Se isso acontecer, a componente de eixo direto e a componente de eixo de quadratura vão ser constantes. Elas não vão ser grandezas senoidais, como acontece nas componentes alfa e beta. Então você conseguiu transformar um sistema trifásico com grandezas senoidais em um sistema bifásico, mas as grandezas desse sistema são contínuas. Isso é bastante interessante, né? Ok. E qual vai ser a matriz de transformação, né? Para poder fazer a matriz de transformação, né, basta você perceber, né, você poderia fazer a composição, né, do eixo alfa no eixo D, a componente do eixo beta no eixo D, e também, né, a componente do eixo beta no eixo D, e a componente, né, do eixo alfa, das componentes alfa e beta no eixo D e Q. No final das contas, né, isso vai resultar para a gente nessa matriz cosseno θ, seno θ, menos seno θ, cosseno θ, que é uma matriz de rotação. Se você lembrar de álgebra linear, né, da parte de identificação de cônicas, você vai lembrar que a gente utiliza isso lá para fazer a identificação de uma cônica, né? Se ela é uma hipérbole ou se ela é uma elipse, né, a partir da equação canônica, né? Essa matriz de rotação, né, o que é que ela faz? Ela pega um eixo que está em repouso, né? E aí, quando você faz esse cosseno ρ, seno ρ, menos seno ρ, cosseno ρ, você faz ele girar o ângulo ρ de t. Então, essa seria a ideia, né? A componente zero, a gente mantém ela do mesmo jeito, né? Afinal, a nossa matriz de transformação tem que ser quadrada, né? E em algumas situações, compreender a dinâmica da componente de sequência zero é importante, né? Então, a gente mantém ela. Então, essa seria a matriz que transforma, né, de alfa beta para dq. Para a gente calcular a matriz de transformação de ABC para dq, a gente teria que multiplicar nessa transformação pela transformação alfa-beta. Essa aqui seria a tal dq, essa matriz aqui seria a tal alfa-beta. Claro que está faltando 2/3. Aqui a gente está usando a invariante em amplitude, né? Se a gente fazer essa conta, a gente vai chegar nessa matriz. Tá? Então, muitos livros apresentam essa matriz dessa forma, né? Então, é uma matriz que transforma diretamente de ABC para dq0. Contudo, na prática, tem muitos sistemas comerciais que não usam essa matriz. E, na verdade, ele faz duas transformações. Ele primeiro usa a transformação de ABC para alfa-beta e depois, de alfa-beta 0, ele manda para dq0. Por quê? Porque essa matriz aqui, ela tem um cosseno ρ e um seno ρ. Enquanto essa matriz tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 funções trigonométricas que têm que ser calculadas em tempo real. Então isso aqui é mais complexo de você implementar num controlador digital do que fazer a transformação alfa-beta 0 e depois a transformação daqui. Porque naquele caso você precisa calcular só o cosseno e o seno de ρ. Tá? Na verdade, então isso reduz bastante o esforço computacional, tá? Então, a abordagem de fazer em parte a transformação, ela é mais popular. Vamos fazer um exemplo agora. Considere que nós temos um conjunto aqui de correntes trifásicas, aquele mesmo conjunto, né, com aquela componente DC, que é a componente de sequência zero. Vamos calcular, né, a transformação de par considerando os seguintes valores de ρ. Então, eu vou considerar o ρ igual a 0, e o θ também igual a 0. Então, esse ângulo aqui, né, desaparece. Depois, eu vou colocar o sistema meu de coordenadas para girar na mesma velocidade do vetor espacial de corrente. E, por fim, eu vou colocar ele para girar na mesma velocidade, mas no sentido contrário. Tá? Só para a gente ver o que acontece. Bem, se a gente considerar uma velocidade de rotação igual a 0, a gente vai cair no caso trivial do eixo alfa-beta. Então, se eu fazer a transformação dq, considerando, né, que o ρ é sempre igual a 0, a gente vai ter o mesmo resultado da transformação alfa-beta. Como a gente está usando transformação invariante em amplitude, as componentes alfa e beta aqui, que agora vão ser componentes d e q,
elas têm o valor aqui igual a 1 e a componente de sequência 0 mantém sua amplitude. Legal. Na transformação, considerando, né, a velocidade igual à velocidade do vetor espacial de corrente, nós vamos ter exatamente, né, todo o fasor espacial de corrente aplicado no eixo direto. Isso acontece porque a gente está considerando esse cara aqui igual a zero. Né? Então, 377t, né, dá para a gente a posição, né, seria esse ômega t, seria 377 vezes t. Se o ρ for igual a isso, quer dizer que o vetor espacial da tensão ou da corrente está alinhado com o eixo direto. Então, a componente de quadratura dá 0, a componente de eixo direto dá 1, e a componente de sequência 0 mantém sua amplitude. Por fim, se a gente considera o sistema girando para o lado contrário, né, o que vai acontecer com as componentes de eixo D e Q? Algo muito interessante. Note que agora, no nosso período aqui, ó, que é em torno de 16 milissegundos, nós temos 2 ciclos das componentes D e Q. Isso quer dizer que as componentes D e Q, elas estão com a frequência agora do dobro da frequência fundamental. Isso acontece porque o meu vetor espacial está girando no sentido anti-horário e o meu eixo de coordenadas está girando no sentido anti-horário, no sentido horário. Então, a gente tem uma composição de velocidades. Qual que é a velocidade resultante? O dobro da velocidade. Ou a soma das velocidades. Então, a gente vai chegar à conclusão que a gente vai obter componentes ali girando em 120 Hz. Há de se pensar que, se a gente considera harmônicos, né, os harmônicos eles vão aparecer como oscilações, né, nas nossas componentes D e Q. Então, por exemplo, se a gente pegar um sétimo harmônico, a gente vai perceber que ele vai aparecer como um sexto harmônico nas componentes de eixo direto e quadratura. Se a gente pegar um quinto harmônico, ele vai, como ele é um harmônico de sequência negativa, ele vai aparecer como um sexto harmônico também nas componentes daqui. Então é bem interessante perceber isso aí, né? Ok. Qual é a relação entre o vetor espacial e a transformação de Park, né? Bem, se a gente fazer a conta, né, da nossa transformação, né, dq, a gente vai concluir que ela vai ter essa expressão. Então, basicamente, né, num sistema equilibrado, a componente de sequência 0 é 0, a nossa componente de eixo direto depende do cosseno, e a nossa componente do eixo de quadratura depende do seno. No caso geral, né, a gente teria, então, essa expressão. Né? Perceba que esse operador aqui seria o operador de rotação do nosso eixo de coordenadas. Então, fazer uma transformação dq é a mesma coisa de multiplicar o vetor espacial por E a menos J ρ. Tá? E isso vai resultar para a gente nessa expressão. O que foi feito aqui? Né? Esse fasor espacial ele é uma amplitude vezes uma exponencial de menos J vezes ômega t mais θ zero. Então, a gente obteve isso aqui antes. Então, resumindo, né? Se o ρ for igual a ômega t, nós vamos ter um cancelamento desses dois caras e, consequentemente, o v daqui vai ficar um v exponencial de menos j θ zero. O que é que isso quer dizer? As componentes são contínuas. Aqui não tem ômega t. Para acontecer isso, a gente tem que fazer com que o ρ seja igual ao ômega t o tempo todo. Se a gente conseguir fazer isso, as componentes de eixo direto e quadratura, elas se tornam sinais em corrente contínua. Ok. Agora vamos falar um pouco sobre a potência instantânea em diferentes orientações. Bem, eu vou usar uma abordagem matricial aqui, pessoal, que é bem legal e permite a gente provar aquela questão da transformação ser ortogonal para ser invariante em potência, tá? Para a gente calcular a potência instantânea, basicamente ela é o produto da tensão pela corrente. Vou escrever dessa forma matricial. Então ficaria VA e A, VB e B, VC e C. Se a gente usar a transformação de Clark, o que é a tensão VA-BC? Ele é a inversa da transformação de Clark vezes a tensão
no eixo alfa, beta, zero. E o que é a corrente em ABC? É a transformação inversa de Clark vezes a corrente em alfa, beta, zero. Utilizando a propriedade aqui, né, que se a gente pega a transposta de um produto, na verdade a gente troca a ordem, né, e vira a transposta de cada uma delas, né? Então se a gente fazer A, B transposto, isso é igual a B transposto, A transposto, nós vamos chegar nessa relação. Que é V alfa, beta, zero e alfa, beta, zero. E a gente tem esse camarada aqui no meio. Tá? O que é legal? Ele é a transposta da inversa vezes a inversa. Qual que é a única forma desse negócio ser invariante em potência? Ou seja, a potência ser esse vetor vezes esse, que daria o V alfa e alfa, V beta e beta, mais V zero e zero. Se isso aqui for igual à matriz de identidade. Então, se isso aqui for igual à matriz de identidade, a gente vai chegar nisso aqui. Mas, para esse negócio ser igual à identidade, a gente tem que garantir, né, que esse produto aqui, ou melhor, né, que a transposta da inversa teria que ser a própria matriz. O único jeito disso aqui acontecer é se a matriz for ortogonal. Então, é o único jeito desse negócio aqui dar a matriz de identidade, é se a transposta for igual à inversa. Então, a gente acabou de provar aquela questão lá que a gente discutiu anteriormente. Se a transformação for invariante em amplitude, a gente é obrigado a calcular esse produto matricial. Tá? Então, se a gente fazer esse produto matricial, ele resulta nisso aqui para a gente. Tá? Portanto, a gente chegaria nessa expressão de potência. Então, a gente teria esse fator de 3 meios nas componentes alfa e beta e um fator de 3 aqui na componente zero. Tá? Então, tenha isso sempre em mente. Sempre se pergunte que tipo de transformação você está fazendo, para quando você for fazer o cálculo da potência ativa que está sendo transferida, né, a potência instantânea, você não ter problema com isso. Ok, se a gente fazer o mesmo raciocínio para as coordenadas dq, a gente vai chegar na mesma conclusão. Então, se a gente usa uma transformação invariante em potência, a gente pode calcular a potência por essa expressão direto, e se a gente fazer uma transformação invariante em amplitude, aqui está errado, tá? Amplitude. A gente vai chegar nessa expressão, que tem o 3 e o 3 meios. Ok. Vamos discutir agora o fluxo de potência ativa e reativa, tá? Primeiro em coordenadas naturais. Bem, eu vou definir a potência aparente como sendo 3 meios do produto do vetor espacial de tensão vezes o conjugado do vetor espacial de corrente. A parte real seria a potência ativa e instantânea e a potência imaginária seria a potência reativa instantânea. Tá? Isso aí é uma definição que é feita pela teoria da potência instantânea, caso vocês tenham interesse de saber mais. Bem, vou usar a expressão dos fasores espaciais e vou fazer esse produto. Vou usar a identidade de Euler e tudo mais. Nós vamos chegar nessa relação. Então, a potência ativa instantânea, né, o P, vai ser esse camarada. A gente já esperava, né, VA e A vezes VB e B vezes VC e C, a soma disso. Mas a potência reativa instantânea, né, ela é bem interessante, porque ela é uma composição de uma tensão de linha com a corrente de uma outra fase, que não tem nada a ver. Que, na verdade, vai representar a troca de energia entre as fases do conversor, que foi o que a gente discutiu na nossa aula teórica. Ok. Se a gente fazer isso agora em coordenadas estacionárias e coordenadas síncronas, né, o que vai acontecer? Na coordenada estacionária, que seria o alfa beta, se a gente lembrar, né, o fasor espacial de corrente é I alfa mais J e beta, e o vetor espacial de tensão é V alfa mais J e beta. Se eu substituir isso aqui dentro e multiplicar e separar em parte real e imaginária, nós vamos chegar nessa expressão. E se a gente fazer para o eixo dq, nós vamos chegar nessa expressão que é análoga, né? Então, a potência ativa, né, em coordenadas síncronas, ela fica 3 meios de VD e D mais VQ e Q. E a potência reativa instantânea fica 3 meios de VQ e D menos VD e Q. Interessante, né?
Então essa seria a forma de calcular a potência quando a gente estivesse em coordenadas estacionárias ou coordenadas síncronas. Agora, para a última parte da nossa aula, eu deixei para a gente discutir o modelo dinâmico do inversor. Tá? Então, como que a gente vai fazer esse modelo dinâmico, né? Aqui nas próximas partes da nossa aula, nós vamos discutir o controle, né? Bem, nós vamos considerar a dinâmica média das correntes de saída. Então, na média, nosso conversor consegue sintetizar uma corrente. Nesse caso, eu estou desprezando os efeitos dos harmônicos de comutação. Tá? Isso aí é coerente, pessoal, com o princípio de funcionamento do modulador PWM, né? Visto que a gente quer, na média, sintetizar uma tensão. E o princípio que a gente está baseando aqui, né, é que o inversor sintetiza uma tensão de saída que força a circulação de uma corrente. Ok. Então, nós teremos aqui, né, uma tensão aqui aplicada pelo inversor, que vai depender dos estados de comutação aqui. Na média, vai ser uma tensão que a gente deseja. Essa tensão impulsiona uma circulação de corrente no nosso circuito. Isso vai depender da impedância do filtro que a gente tem aqui. Lembra, né, que o inversor gera harmônicos, a gente não quer que esses harmônicos cheguem na rede elétrica. E esse filtro pode ter várias topologias, tá? Mesmo que seja um filtro LCL, como esse aqui que a gente está vendo, né? Tem duas indutâncias aqui e uma capacitância, na componente fundamental, o efeito aqui desse capacitor ele é projetado para ser pequeno. Ele está ali só para ter uma impedância pequena na alta frequência. Né? Então a gente consegue aproximar, né, toda essa parafernália aqui como simplesmente, né, o nosso inversor por uma fonte controlada de tensão. Nós temos a impedância do filtro, que a gente vai representar simplesmente por um circuito RL, e aqui nós temos a tensão da rede elétrica. Então esse seria o sistema dinâmico que a gente vai discutir. Bem, se a gente escrever as equações diferenciais daquele sistema, nós vamos concluir que a tensão sintetizada pelo inversor na fase A, menos a queda de tensão nas resistências, menos a queda de tensão nos indutores, menos a tensão da rede é igual a zero. Isso é válido para as três fases. Note que temos três equações diferenciais e que as grandezas aqui são senoidais. As correntes, a ideia é que elas sejam senoidais. A tensão de referência, né, a tensão imposta na média, ela é uma tensão senoidal. Se a gente utilizar a teoria de vetores espaciais, o que a gente faz? Multiplica essa equação por EAJ0, multiplica essa equação por EAJ2π sobre 3 e multiplica essa equação por EAJ4π sobre 3. Tá? Soma as equações. Tá? A gente vai ter, a menos de 1/2 vetor espacial da tensão, vetor espacial da corrente. Esse EJ0 pode entrar para dentro da derivada, porque ele é um número, né? Vai ficar vetor espacial de corrente, vetor espacial da tensão da rede. Chegamos nessa expressão. Onde a gente fez uma simplificação, né? A gente chamou isso aqui de R e isso aqui de L. Espero que tenha ficado claro aí a equação. Agora que nós temos a dinâmica em vetor espacial, a gente poderia utilizar, né, a equivalência disso para as transformações de eixo estacionário e eixo síncrono para obter as equações diferenciais de controle do nosso inversor. Bem, se a gente lembrar, se a gente tem um vetor espacial, né, e eu quero escrever ele em coordenadas alfa e beta, bastaria, né, dividir ele em parte real e imaginária. Nós teríamos as variáveis alfa e beta do nosso vetor espacial. Bem, então, na verdade, o nosso vetor espacial ele é um vetor aqui que tem componente alfa e beta, a corrente é um vetor que tem componente alfa e beta, e a mesma coisa para a tensão da rede. Se eu dividir isso em parte real e imaginária, eu vou chegar nesta expressão. Então, vai existir uma equação diferencial de eixo alfa e uma equação diferencial de eixo beta. E a componente zero? Não tem. Essa componente de eixo zero não tem, visto que o nosso inversor, ele é um sistema a 3 fios. Então, a gente não tem corrente de sequência zero. Não precisa preocupar com isso. Então, a gente teve uma vantagem. Agora, nós temos duas equações diferenciais. Tá? Essas duas equações diferenciais, né, elas, além disso, têm uma característica, né, que as componentes alfa e beta, né,
elas são grandezas senoidais ainda. Tá? Muito bem. E para fazer a transformação de Park? Bem, para fazer a transformação de Park, a gente tem que lembrar que ela é a mesma coisa de multiplicar por e elevado a menos j. Né? O que eu vou fazer? Eu vou multiplicar isso aqui por 1. E a menos j rho vezes e a j rho. Por que eu tenho que fazer isso? Porque o e a j rho, o rho é uma função do tempo. Então eu não consigo entrar com ele para dentro da derivada. Tá? Então, na verdade, o que eu faço, né, é multiplicar por isso aqui é igual a 1. Né? E isso me permite, né, aparecer, né, com uma corrente de eixo direto e quadratura dentro da derivada. Né? Muito bem. Se a gente notar esses termos, eles são exatamente o valor em dq, o vetor espacial representado em coordenadas de eixo direto e quadratura. Então, eu vou fazer essa substituição desses termos, né, por isso. Então, nós teremos o VI dq, tensão do inversor em coordenadas de eixo direto e quadratura, corrente do inversor direto e quadratura, corrente do inversor em eixo direto e quadratura, tensão da rede em eixo direto e quadratura. Qual que é o problema? Tem esse E J rho aqui dentro que eu queria sumir com ele. Para tal, a gente tem que calcular essa derivada, que é uma derivada de um produto. Tá? Vocês conseguem perceber isso aí. Depois que eu fazer essa derivada, eu posso separar em parte real e imaginária, e aí sim eu vou ter as equações dinâmicas em eixo direto e eixo de quadratura. Bem, então agora nós temos que calcular aquela derivada. Se vocês lembrarem, né, como é que a gente faz uma derivada de um produto, né? A gente tem UV'. Isso é UV' mais U'V. Então, repetir esses dois termos. Agora eu vou fazer essa derivada. Primeiro termo, L di dt vezes o termo de transformação com sinal positivo. Legal. E o outro termo, qual que ele seria? Seria L vezes a corrente em dq vezes a derivada de e elevado a j rho dt, que é igual a Li dq. Qual que é a derivada dessa exponencial? Bem, derivada de uma exponencial, né, a gente sabe, né, que seria ela mesma, né, só que a gente tem que usar uma regra da cadeia, porque o ρ é uma função do tempo. Então ficaria j d ρ dt. É daí que aparece, né, esses dois termos. Né? Esse d ρ dt, depois se a gente fazer o ρ igual a ômega t, isso aqui vai virar a frequência da rede. Mas essa derivada do ρ, ela existe. Né? Agora que eu já abri essa derivada, né, como a equação está igual a zero, esse termo não faz diferença nenhuma mais. E aí eu posso fazer a nossa separação em parte real e imaginária. Como aqui tem um j, aquilo que estava na parte real vai acabar aparecendo na parte imaginária. E o que estava na parte imaginária apareceria na parte real. Então, o que acontece? A gente vai ter uma questão bastante interessante, que a nossa dinâmica de eixo direto vai depender da corrente de quadratura. Enquanto a nossa dinâmica de quadratura vai depender de um termo da corrente de eixo direto. A gente fala que isso é um acoplamento cruzado. No que isso impacta a nossa vida? Na hora que você quiser injetar uma corrente só de eixo de quadratura, isso vai impactar na corrente de eixo direto. E na hora que você quiser injetar ou variar a corrente de eixo direto, isso vai impactar a corrente de quadratura. Claro que depois a gente vai propor uma estrutura para compensar esse acoplamento cruzado. Mas ele existe, isso é uma característica intrínseca do nosso sistema, das nossas equações diferenciais em coordenadas síncronas. Você pode estar se perguntando, né, que isso parece um pouco mais complicado, por que fazer isso? Na verdade, isso aqui é mais simples, tá, do que os casos anteriores, porque agora, se a gente calcular o ρ corretamente, todas as correntes e tensões são variáveis CC. Então, usando um controlador proporcional ou proporcional integral, você consegue lidar com essas variáveis
de uma forma muito mais simples. Bem, conclusões importantes. Se o ρ for igual a ωt, as correntes vão se tornar variáveis CC. Então, a gente poderia utilizar controladores proporcional integral para poder fazer o controle da corrente. E vai existir um acoplamento entre as dinâmicas do eixo direto e o eixo de quadratura, né? Então, existe esse acoplamento, ele depende diretamente do ρ. Tá? Bem, isso aqui, né, é uma equação dinâmica que relaciona a tensão do inversor e a corrente. Então, a gente poderia agora deduzir uma função de transferência que relaciona, né, a tensão V e D com a corrente. E outra função de transferência que relaciona a corrente de quadratura com a tensão que o inversor sintetiza no eixo de quadratura. Se a gente souber essas funções, a gente consegue ajustar e fazer o controle de corrente do inversor. Então, a gente consegue injetar qualquer corrente dentro das limitações do equipamento. Claro que existem perguntas básicas. Primeira, como garantir que o ρ é igual a ωt o tempo todo? Então, a gente vai perceber, na parte 2 da nossa aula, a gente vai discutir uma forma de fazer isso, que é utilizando uma PLL. É uma malha que garante, né, que a gente vai estimar corretamente o ângulo das tensões da rede, ou do vetor espacial de tensão da rede, para que a gente possa sincronizar o nosso sistema de equipe. Outra coisa é como realizar o controle de corrente. Isso aqui a gente vai ver na parte 3 da nossa aula. Neste ponto, pessoal, gostaria de agradecer a atenção de vocês e até nosso próximo vídeo.